Queridos amigos e amigas, e agora, com muita, mas muita alegria, nós vamos conversar com vocês sobre Chico Xavier, esse amado, esse carinhoso coração que todos nós temos um sentimento profundo, uma gratidão gigantesca por tudo que Chico nos ensinou. Vamos falar de Chico Xavier, a bondade em pessoa. Mas antes de nós lembrarmos algumas passagens, fatos da vida de Chico que nos fizeram tão bem, trouxeram-nos tantos ensinamentos, vamos agora aqui lembrar quando Chico ele esteve entre nós. Chico Xavier, como nós o conhecemos, Francisco Cândido Xavier, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, uma cidade no interior de Minas Gerais. E ele foi educado na fé católica e teve seu primeiro contato com a doutrina espírita em 1927, quando então ele iniciou o desenvolvimento da sua mediunidade. E Chico é um ser muito conhecido, coração benquisto, porque ele fez muito bem, porque ele trabalhou demais a serviço do próximo. Chico Xavier, ele publicou mais de 450 obras espíritas psicografadas. E Chico nunca se declarou ser o autor das suas obras, porque, na verdade, ele dizia que ele apenas escrevia o que os espíritos ditavam. E todos os direitos autorais das suas obras foram doados para a Federação Espírita Brasileira e também para obras de caridade. Chico Xavier, ó amado Chico Xavier, ele era o amor em pessoa. Ele viveu o ensinamento de Jesus, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Nossa, como Chico sabia amar. Amar a Deus acima de tudo. Ele era fiel ao Pai. E ele amava as pessoas. O amor jorrava de Chico, fosse pelo seu olhar brando, pelo seu sorriso carinhoso, pelos seus gestos afetuosos, fosse pela nobreza das suas ações, pela grandeza da sua afetividade, enfim, o amor jorrava de Chico. Falar de Chico é falar de amor, é falar de carinho, é com muito respeito e com muita gratidão que nós lembramos desse coração que viveu entre nós, nos ensinando o caminho para o reino de Deus. Chico, um homem essencialmente filantropo, porque ele sentia verdadeiro amor por toda a humanidade. E humanitário por excelência, Chico vivia na prática da caridade. A bandeira do espiritismo fora da caridade não há salvação. E Chico a colocou lá em cima, pelo seu exemplo, pelas suas ações de carinho, de respeito, de amor pelo próximo. Vivenciou a caridade como Jesus nos ensina. Chico Xavier, ele perdoava, ele era bondoso, ele era indulgente, ele era benevolente, ele vivia a excelência da caridade. Um ser altruísta, porque nesse amor pela caridade, ele vivia sem egoísmo. Chico se doava, Chico se entregava de uma forma pura, bela, para servir ao próximo. E ele deixava de atender às suas próprias necessidades para socorrer os seus irmãos em humanidade, para aliviar as dores dos aflitos. O Chico dizia que as pessoas gemiam muito, as dores eram severas, e ele precisava algo fazer para minimizar as dores dos seus irmãos. E ele vivia assim, trabalhando pelo próximo. Chico, ele tanto perdoava,
como ele ensinava o perdão, como Jesus deseja que nós façamos. Olha, perdoa não 7 vezes, mas perdoa sempre infinitamente. E Chico, nossa, como sabia perdoar. Pois do mundo recebeu a ingratidão, pois do mundo recebeu por alguns o desprezo, o descaso, a ironia, porque por alguns seu nome foi colocado na lama e Chico a ninguém respondeu. Chico silenciava e Chico, para toda agressão que o faziam, ele tinha um olhar doce, ele tinha uma interpretação carinhosa para aquela situação. E Chico, ele não falava mal de ninguém. Um coração bondoso, sabia perdoar como nós um dia conseguiremos. E também ensinava o perdão, fosse pelas suas ações, seus exemplos, porque isso é o que mais calor dentro de nós, tantas ofensas, e ele nunca respondeu agressivamente a quem quer que fosse. E ele ensinava assim para as pessoas. Certa vez, uma mulher foi até Chico, mas ela estava tão magoada, ela estava tão sentida, porque ela havia sido caluniada, seu nome fora usado de uma forma, pela malícia, de uma forma ruim, e ela estava muito sofrida, uma pessoa que dela não gostava, e essa pessoa dela se vingou. E ela foi até Chico, magoada e querendo se vingar dessa pessoa. E Chico falou para ela, não, minha irmã, esquece, jamais pense em vingança. E Chico previu assim, olha, você, daqui a 15 dias, você vai se compadecer desse coração, pois ele vai sofrer tanto, recolhendo amargos frutos daquilo que ele vem semeando, que o povo daqui vai se compadecer dele, inclusive você. E, por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. 15 dias após, essa mulher ter ido a Chico, com seu coração choroso, falar da dor que ela sentia pelo mal que haviam feito a ela, e eis que esse coração, esse agressor, veio a padecer, mas tanto, de uma forma tão severa, que até ela se compadeceu desse irmão, tal qual Chico havia dito. Assim era Chico. Se as pessoas reclamavam, e ele agasalhava o coração, acalentava, e a pessoa saía sossegada, e a pessoa saía apaziguada, a pessoa saía renovada. Chico, a bondade em pessoa, ele vivia sempre disponível para qualquer pessoa, um coração puro, um coração sem malícia, sem pré-julgamentos. E ele estava ali pleno para se doar para o outro, tal qual o Evangelho nos ensina. Não saiba a vossa mão esquerda o que ofereça a vossa mão direita. Porque Chico tudo realizava desinteressadamente. E ele não aguardava sequer uma palavra de obrigado. Ele não esperava o mínimo gesto da gratidão. E se alguém falava para ele que ele era uma pessoa boa, e ele falava assim, não sou não. Na verdade, eu não sou nada, eu sou um cisco de Deus. E se alguém o desejava o presentear com algo, ele dizia, não, mas se a pessoa insistisse, ele acabava recebendo para logo adiante oferecer para um coração necessitado. Bondade em pessoa, ex Chico Xavier. Se podemos falar, nossa, quem foi Chico Xavier? A bondade em pessoa. Um coração puro, meigo, dócil, abnegado, verdadeiro amor pela humanidade, um coração que vivia na caridade, a bondade em pessoa. Chico é um exemplo de renúncia, de abnegação, porque pensemos, nossa, como ele trabalhou para ajudar o próximo.
ele servia até altas horas da madrugada, ele dormia muito pouco. E mesmo com dores, mesmo com dificuldades, e mesmo assim ele insistia e servia ao próximo. Tamanho o seu amor pela humanidade, tamanho o seu desprendimento, colocando sempre as suas necessidades em segundo plano. Chico vivia para servir. E assim ele demonstrava o seu grandioso amor por Deus e a sua fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Porque Chico sabe que o Pai serve, que Jesus serve, e ele, como discípulo nossa, ele muito trabalhava, Chico vivia para servir. Chico, ele espalhou muito bem, mas muito bem para muitos corações, para todos os lugares. Chico tanto beneficiou diretamente aquelas pessoas que o procuravam, que o buscavam na casa espírita, cartas que Chico recebia e ele respondia, trabalhos que Chico realizava desdobrado pelo sono, e além, mães que Chico consolava, e além de tudo isso, em 1980, já existiam mais de 2.000 instituições de caridade que, de alguma forma, eram beneficiadas pela ajuda de Chico. Ou foram fundadas por Chico, ou estavam sendo mantidas, auxiliadas com o dinheiro que se arrecadava dos direitos autorais das suas obras psicografadas, ou então pelas campanhas beneficentes que Chico realizava. E quantos corações eram aliviados nas suas dores, nas suas mazelas, pela grandeza desse coração, pelo amor de Chico Xavier. Esse coração que nós amamos tanto e falamos com tanto respeito e com tanta gratidão. Esse coração, Chico Xavier, ele veio a desencarnar no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, com uma parada cardiorrespiratória. 9 horas após o jogo entre Brasil e Alemanha, num dia em que o Brasil estava em festa, o povo brasileiro, mas muito feliz, as pessoas pelas ruas, comemorando, porque o Brasil havia ganho a Copa do Mundo de Futebol. E todos felizes, e tudo vier a acontecer da forma como Chico quis, que ele retornasse à pátria espiritual num dia em que o Brasil estivesse em festa, para que as pessoas dele não se lembrassem, porque na sua percepção ele não era nada, para que as pessoas não chorassem por ele, porque na sua percepção linda, pura, ele achava que ninguém ele não, deveria chorar por ele. E ele queria que o Brasil estivesse em festa. E assim aconteceu. Num dia muito festivo, o povo brasileiro alegre pelas ruas brincando e Chico retornando à pátria espiritual. Falar de Chico Xavier, falar de evangelho, evangelho crido, evangelho assimilado, mas principalmente evangelho vivenciado. Chico Xavier, um ser evangelizado, um ser que viveu amando profundamente o nosso Senhor Jesus, na prática, pelos seus exemplos cristãos, pela docilidade das suas palavras, pela candura do seu olhar, em tudo ele demonstrava a grandeza do Evangelho dentro de si. E lembramos, com muito carinho e também sorrisos, de uma passagem do livro, né, de Chico Xavier, escrito pelo Ramiro Gama, livro Os Casos de Chico Xavier, e uma passagem em que uma senhora cega muito pobre, e ela adorava Chico Xavier, e ela
sempre o convidava para ir na sua casa. E Chico, muito ocupado, sempre trabalhando, falava: não, minha senhora, não. Mas certa vez ela tanto insistiu, mas tanto insistiu, que Chico cedeu e foi jantar com essa senhora. Mas essa senhora ficou tão feliz por Chico ter aceitado ir jantar com ela na sua casa, que ela convidou umas duas outras senhoras, amigas suas, para fazerem parte daquele momento que para ela era muito especial. Mas como ela era muito pobre, ela fez uma sopa substanciosa para oferecer aos seus convidados. E todos estavam à mesa, felizes, uma conversa sadia, todos alegres. E Chico intertido conversando, quando ele olhou para o seu prato de sopa e nele viu uma barata. Exatamente no momento em que a senhora cega, sua anfitriã, o perguntou: Chico, você está gostando da minha sopa? E ele respondeu: sim, uma delícia a sua sopa, e colocou para o lado a barata. Mas a conversa estava tão prazerosa, o ambiente tão saudável, e eles continuavam a conversar. E Chico, distraído, estava ali tomando a sopa. Até que, quando ele percebeu, olhou para o prato e já tinha tomado toda a sopa e a barata também. E foi quando ele pensou consigo mesmo: ai, mas valeu a pena o sacrifício, porque fiz um coração feliz. Assim era Chico. Ele fazia de tudo para não magoar as pessoas, quer pelo verbo, quer pelas ações. Era um coração doce, um coração meigo, um coração puro, um ser evangelizado. A bondade em pessoa é o que hoje nós precisamos. Deixar que esse amor penetre cada vez mais dentro de nós. Sentir a grandeza do amor do Pai sobre todos os filhos em humanidade, sem exceção, porque Deus ama a todos da mesma forma. E pararmos com essa coisa de querermos ser privilegiados ou melhores do que os outros, porque isso é um ledo engano, não somos. Chico entendeu muito bem essa lição. Ele se colocava como pequenino, um cisco de Deus. E nós, por tão pouco, às vezes, queremos nos sobrepor ao nosso próximo, magoando, machucando desnecessariamente. Temos muito a aprender com os exemplos, com as ações, os comportamentos de Chico Xavier. No momento em que nós nos deixarmos, nos permitirmos que o Evangelho penetre dentro de nós, no íntimo do nosso ser, e que ele saia pelo nosso olhar carinhoso, pela nossa fala pura, pelos nossos comportamentos despretensiosos, cheios de bondade, de candura, por ações de amizade, verdadeira fraternidade. Ah, com certeza esse mundo vai ser muito, mas vai ser muito mais feliz. Que Deus, Pai de amor, continue a abençoar toda a humanidade. Que Jesus, nosso divino mestre, permaneça cuidando de todos nós. E que esse coração amoroso, Chico Xavier, esse irmão, a bondade em pessoa, esse ser tão meigo, tão dócil, que ele continue, de onde quer que ele se encontre, a nos auxiliar a caminharmos pela trilha do Evangelho, fazendo esse mundo um mundo mais feliz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Chico Xavier, por tantos exemplos, por tantas ações de amor, de bondade, por tudo que tem nos ensinado. Muito obrigada, querida amiga. Graças a Deus.